Olá, seja muito bem-vinda ao meu espaço de acolhimento. Pronta para nós desfazermos hoje mais um nó dos relacionamentos amorosos para que tu possas construir laços mais saudáveis, com equilíbrio, com harmonia e te sentir realizada, inteira, vista, reconhecida, sentir que tu ama e sentir que tu também é amada. Então, fica aqui comigo, eu sou Rogéria Novo, terapeuta sistêmica, e vou hoje te revelar uma armadilha que nós estamos caindo muitas vezes quando nós, diante da nossa insegurança, queremos resolver, decidir se vamos continuar num relacionamento e buscamos medir o amor do outro. Eu trabalho com cartas de tarô e muitas vezes recebo essa pergunta. Diante da ansiedade, da insegurança, a pessoa não sabe se continua ou não com seu relacionamento, às vezes não sabe nem se começa ou não o relacionamento. E a pergunta central, que a pessoa acredita que vai trazer tranquilidade, é: ele gosta de mim? Ele me ama? Ele está envolvido? Essa pergunta, ela revela a nossa insegurança. E eu vou te contar por quê. Hoje, além de te mostrar, revelar essa armadilha, eu vou também te ajudar a entender, dentro do teu campo, o que pode estar te levando a essa insegurança. O que te faz querer buscar essa resposta para então decidir o teu futuro. A tua decisão aqui acaba estando atrelada ao sentimento do outro e não ao teu. E é isso que eu chamo de nó. E como que a gente faz para desfazer esse nó, Rogéria? Então, é o que nós vamos fazer hoje aqui. Nós vamos puxar fios. Eu vou ir mostrando para vocês aqui de onde vem essa necessidade. Se tu tens esse desejo, se tu sente essa necessidade de medir o amor do teu parceiro, tu vai descobrir hoje de onde isso vem. Tu vais descobrir também por que que isso é uma armadilha e eu vou te contar também como sair desse emaranhado. Para isso, para poder dialogar direto com as tuas questões, porque aqui eu falo para todos, eu vou, ao final daquilo que eu vou revelar aqui para vocês, eu vou trazer uma leitura de tarô. Nessa leitura, eu vou responder especificamente o que que está te prendendo, o que que está por detrás da tua necessidade de buscar essa confirmação e também o que que tu podes fazer para fortalecer o teu eu, para não depender mais dessa resposta, porque essa resposta ela não é segura. No fundo, nós acreditamos que ter essa resposta é o que vai nos trazer a segurança, porque sim, nós queremos estar seguras. Todos nós. Nós queremos ser amados, nós queremos pertencer e nós queremos segurança. E nós acreditamos que essa resposta vai nos trazer segurança. Se eu sei que meu parceiro me ama, estou segura. Só que dependendo de onde vem essa necessidade, na verdade, nada vai me deixar segura. Eu vou alimentar novas e novas e novas inseguranças. Eu vou criar um ciclo aqui bastante nocivo, tóxico, e ao invés de desfazer o nó e criar um laço saudável, bem bonito, o que a gente faz é ficar tentando puxar de um lado, puxar de outro. O que que acontece? O nó arrebenta. A relação vai se desfiando. Algumas relações, de tanto puxar, elas ficam fiozinhos, a pessoa está ali, estão conectados ainda, mas não existe mais a verdadeira conexão, não existe mais o laço. Outras acabam se rompendo mesmo, né? Há tanta força de um lado, tanta força de outro, que rebenta aquele nó. E aí
mais sofrimento. O que eu quero dizer aqui não é que quando há um término, nós vamos, é como se estivesse rebentando esse nó. Porque sim, nós podemos desfazer o laço. E quando a gente faz isso de uma forma estruturada, com segurança, com clareza, acolhendo os nossos sentimentos, nos posicionando com assertividade, eu tomo a minha decisão. E quando eu decido por mim, quando eu não estou apoiada no que o outro sente, no que o outro deseja, no que o outro pensa, é nesse momento é que eu encontro a minha segurança. Enquanto as minhas decisões estiverem sustentadas por essa métrica que eu faço do amor do outro, do empenho do outro, da resposta do outro, eu continuo ainda insegura. Porque o outro pode escolher a qualquer momento, ele pode mudar, ele pode desistir, o outro escolhe e eu escolho. E quando eu faço essa pergunta, o outro me ama, o outro me quer, para tomar a minha decisão, quem de fato está guiando o meu sentir, o meu desejo? E para entender isso, tem uma questão que é fundamental. Porque talvez aqui vocês estejam agora se perguntando, mas só um pouquinho. Relacionamento é troca. Como é que eu vou decidir estar com uma pessoa se essa pessoa não me ama? E aí nós temos que entender uma questão aqui, e eu trouxe aqui uma aliança e um coração para nós entendermos uma questão fundamental para nós poder seguir adiante. Amor não é o mesmo que relacionamento. Amor é incondicional, não tem condições. Eu amo, eu sinto, eu entrego. Tanto é que nós amamos quem nos faz sofrer. Crianças amam os seus pais a partir da sua ingenuidade, do seu amor incondicional, mesmo quando esses pais se ausentam, mesmo quando esses pais são negligentes. Gosto muito de usar esse exemplo. Nós temos lá um pet, um cachorrinho. Ele faz as estripulias dele. E nós amamos. Não, quem tem filhos? Os filhos aprontam. Nós deixamos de amá-los por isso? Então, não é o comportamento do outro, que o outro faz e nos entrega, que nos leva a amar ou não. Amor não tem condições. O outro pode fazer o que ele quiser. Se eu amo, eu amo. E aí, a pergunta que eu mais recebo nos atendimentos, nos acompanhamentos, sobretudo nos acompanhamentos, quando nós vamos olhar individualmente para o relacionamento da pessoa, a pessoa fica em choque. Como assim? Então, quer dizer que eu entrego, a pessoa pode fazer o que ela bem entender comigo e tá tudo certo. É assim que funciona. O amor é assim que funciona. Mas nós estamos falando de relacionamento, não mais de amor. Eu amo independente do que o outro faz. Agora, relacionamento é aquilo que eu construo com a outra pessoa. Aqui tem condições. Aqui tem contratos, ditos ou não ditos, explícitos ou não. Aqui tem regras. Aqui não se faz com um, aqui se faz com dois. E mesmo quando o outro aparentemente não faz nada, ele está contribuindo para a relação acontecer. Tem outros vídeos aqui no canal que eu falo dessa circularidade, que eu falo das dinâmicas invisíveis. Por exemplo, se eu sou uma cuidadora, eu preciso de quem? De uma pessoa que precisa ser cuidada. Se eu sou uma salvadora, eu preciso de quem? De alguém que vai ser salvo. Então, se eu sou uma pessoa controladora, que eu sei de tudo, decido tudo, eu que vou guiando a relação, o meu parceiro tem que ser quem? Alguém que não toma decisão, que não sabe de nada, que não se posiciona. Aí eu olho de fora e digo, essa pessoa não faz nada, meu parceiro não faz nada. Como que ele contribui para a relação? Sim, ele está no papel devido.
para que uma pessoa possa ser a controladora, o outro precisa ser o controlado. E nessas dinâmicas, os relacionamentos vão se sustentando. Quer dizer que é saudável? Não. Quer dizer que é só alegria? Não, tem muito sofrimento. E justamente o sofrimento vem porque nós confundimos amor e relacionamento. E quando há essa confusão, eu busco me certificar se essa pessoa me ama. E se essa pessoa me ama, eu continuo o relacionamento. Só que, para me relacionar, eu preciso, como uma parte da engrenagem, muito mais do que amor. Eu preciso abertura, disponibilidade, eu preciso estar pronta para conversar, para dialogar, para trocar, para entregar e para receber. Eu preciso respeitar o sistema do outro e preciso também que o meu sistema seja respeitado. Eu posso amar, eu posso querer, mas eu posso não conseguir ter um relacionamento. Se para mim a dificuldade de expressar os meus sentimentos é muito grande, eu posso amar muito, querer muito aquela pessoa, mas eu não vou conseguir chegar nela e me declarar, conversar, porque a minha dificuldade ela é maior, porque ela é inclusive primeira, ela veio antes, ela nasceu antes. Ela foi conduzindo, ela foi estruturando o meu modo de ser como pessoa. Eu amo, mas eu não consigo falar do meu sentimento. Eu amo, mas eu não consigo confiar. Eu sei que o outro me ama, porque eu escuto isso também. Eu sei que meu parceiro me ama. Mas eu queria que ele demonstrasse o amor desse jeito. Por quê? Porque esses jeitos são considerados como expressões do amor. E não o jeito que ele faz isso. Porque eu construí essa ideia do que é amor. Porque aqui tem uma outra questão. Então, eu preciso estar aberta para os meus relacionamentos. E vocês sabem, eu já trouxe isso aqui. Tem relacionamentos que, com clareza, os parceiros sabem que não há mais amor. Eu não estou falando aqui de relacionamentos abertos, não é disso. É pessoas que já chegaram. O acordo é: mantemos os nossos negócios, mantemos a nossa casa, mantemos a educação dos filhos. É isso. Há esta clareza. E tá tudo bem se há essa clareza. A questão é quando um tem essa convicção, o outro nem imagina. Ou um tem a convicção, o outro sabe, mas não aceita. Porque não há aqui uma troca, um contrato. As pessoas estão ainda ali discutindo esse contrato. Então, eu vou ter aqui o amor, o relacionamento, e eu ainda tenho aqui outras questões que eu preciso entender, e é o que eu vou trazer para vocês aqui, que está dentro das armadilhas. Quando eu acho que, se o meu parceiro, se eu tiver garantias de que ele me ama, tá tudo feito. Eu posso ter todas as garantias do mundo. Coloquei ele lá numa máquina que criaram para fazer leitura. Tá lá. No coração dele aparece Rogéria. Ele só tem coração, só para mim. Tô lá eu ocupando todo o coração dele. Mas ele não está aberto para a intimidade, para a proximidade, para diálogo, para contato, para vínculo. E agora? A questão é que a minha decisão sobre começar um relacionamento, manter um relacionamento, investir num relacionamento, precisa olhar muito mais do que o amor. Precisa entender as dinâmicas, precisa entender os papéis de cada um,
precisa entender a história de cada um. Quando eu busco saber se o meu parceiro me ama, eu faço um recorte muito pequeno. E o meu parâmetro, ele é muito frágil. Eu vou depois explicar isso para vocês. Por que que é frágil? Por que que é muito pequeno? Porque um relacionamento envolve muitas coisas. O tipo de vínculo que eu aprendi a ter, o que eu penso sobre amor, o que eu penso sobre relacionamento, o que eu penso sobre o papel de cada um, a postura que eu tenho diante das pessoas, diante da vida, a forma como eu me comunico, aquilo que eu trago de referência, isso tudo vai construindo a dinâmica. E eu preciso olhar para tudo isso. Percebem quantos nós? É por isso que eu sempre digo que num acompanhamento nós precisamos seguir um processo, seguir etapas, movimentos com temperança. Não tem hora marcada, não tem dia no calendário, porque nós estamos falando aqui de olhar para estruturas internas muito antigas, as primeiras, inclusive. E é exatamente isso que está aqui na origem da nossa necessidade de buscar saber se o outro me ama. Se eu sou segura, eu não tenho essa necessidade. A minha segurança me coloca num lugar de tomar a minha decisão a partir do que eu sinto, do que eu quero e do que eu vejo que é real. Eu não preciso pedir, exigir, implorar, supor, investigar, vigiar sinais. Eu não preciso de confirmações. Eu não preciso ficar investigando o outro. Eu me coloco nesse lugar da segurança. Agora, se eu sou insegura, vocês vão ter uma visita agora, que é o trem passando aqui pertinho. Eu moro bem na frente dos trilhos do trem. E bem na frente da passada, quando ele passa, ele apita bem aqui na minha casa. Vocês vão ter o prazer de ouvir o apito do trem. Quando eu tenho um apego inseguro, quando eu não tenho uma segurança, então eu preciso dar conta da minha insegurança. E a minha insegurança, ela vai se manifestar no meu corpo. Eu vou ficar ansiosa, angustiada. Eu vou sentir medo. Eu vou ter culpa. Eu vou sentir vergonha. Depois eu vou falar um pouco sobre esses três elementos e a relação que tem entre o eu, a família e a sociedade. Medo, culpa e vergonha. Se eu, então, não tenho uma estrutura segura interna, eu não me sinto segura, eu vou precisar de uma base de segurança externa. As provas, os testes, as perguntas, as confirmações, os sinais. E eu vou me apegar a tudo isso. Eu vou precisar da leitura de tarô para saber se a pessoa gosta de mim, se não gosta, se vai dar certo, se não vai dar certo. Porque eu não tenho segurança, eu não confio em mim. Muito menos no outro e no processo, e no relacionamento. E de onde nasce essa diferença? Por que algumas pessoas são seguras, outras são inseguras? Por que algumas pessoas se apegam demais, outras pessoas evitam o vínculo? Porque dependendo das experiências primeiras que nós tivemos com os nossos cuidadores, os primeiros vínculos que nós estabelecemos,
Dessas relações, nós vamos tirando as nossas referências. Se eu tive pais que foram negligentes, ausentes, distantes, e eu precisei reunir as minhas forças para seguir o meu caminho com autonomia, me sentindo sozinha, eu posso desenvolver a necessidade, o medo, então, de vínculos, o medo do abandono, o medo do afastamento, me leva então a evitar. Melhor eu nem me aproximar, porque quando eu busquei proximidade, eu não tive. Pessoas ferem, machucam, magoam, vínculos nos fazem sofrer. Então eu evito, eu me distancio. Eu não quero proximidade, eu não quero intimidade, eu não quero conversa, eu não quero falar dos meus sentimentos. Se eu não tive a experiência de entender meus sentimentos e expressar esses sentimentos, se isso foi negado no meu desenvolvimento, eu chego na minha fase adulta e não tenho essa habilidade. Se eu tive pais que foram imprevisíveis, ora eles me davam estrutura, ora não davam, cobravam demais, ora se ausentavam, estavam resolvendo as suas questões, né, emocionais e não davam o suporte necessário, eu fui criando uma ideia de que eu não era boa o suficiente para merecer amor. A minha mãe está lá, ama o meu irmão, ama o meu irmão que às vezes está doente, mas a criança está estruturando. Ela ama o meu irmão, ela ama o meu pai, mas eu. E aí a criança vai se adaptando para ser amada, porque nós queremos ser amados, queremos pertencer, queremos ter segurança. Então, vai nascendo, vai se estruturando essa ansiedade. Preciso me apegar, preciso garantir, preciso ter garantias. Se eu vivi traumas profundos, eu posso querer o vínculo, mas eu tenho medo. Então, ora eu vou, ora eu volto. Eu oscilo entre me vincular com apego e entre não querer mais me isolar. Eu vivo em extremos. Ora quero, ora não quero. Então, é daí que nasce a necessidade. E aí, eu tenho muitas clientes e algumas me dizem assim, mas é claro que toda pessoa quer ter sinais, quer ter garantias de que o parceiro a ama. Não. Talvez ela, o grupo de amigas, porque a gente vai né, por afinidade, a gente vai se aproximando, mas não é todas as pessoas que querem esses sinais. E isso não quer dizer que nem todas as pessoas não queiram ser amadas. Todas as pessoas querem ser amadas. Mas algumas pessoas, por medo, acabam não querendo se vincular. É aquilo que eu digo. Amam, mas não estão prontas para um relacionamento. Outras pessoas colocam o relacionamento, a vinculação, a aliança aqui, ó, tão acima de qualquer coisa que o amor some. Elas nem sabem se amam ou não. Elas só sabem que elas querem um relacionamento. E aí a gente começa a falar aqui, isso se chama muito, né? Apego é como se só fosse esse tipo de apego, dependência emocional, preciso do outro para sobreviver. Eu até postei, tem no meu Instagram, um feed que eu falo sobre isso, sobre o ciclo da dependência. A gente olha, tem o dependente, mas há uma conexão, um relacionamento ali, uma junção, vamos pensar assim, há uma engrenagem funcionando. Para ter alguém dependente, o outro também depende desse dependente. Se quer entender um pouquinho, dá uma olhada lá no post, e aí se ficar com dúvida, pode fazer lá os comentários, me chamar no direct, ou então entrar na comunidade, por enquanto ainda comunidade, né, no grupo Dona de Si, no WhatsApp, é um grupo gratuito, em que eu compartilho essas reflexões, tem uma agenda ali na semana, né, tem conteúdo na segunda, na quarta, na quinta, na sexta,
E ali a gente, em alguns momentos, faz alguns esclarecimentos a partir das dúvidas dos conteúdos que eu compartilho. Lá também eu vou trazendo esses conteúdos a partir da interação, né? Alguém pede, olha, tal questão, queria entender melhor, e aí depois eu trago as reflexões, sempre com o foco em relacionamentos, tá? Em crises de relacionamento, na insatisfação do relacionamento e também para quem quer transformar o seu relacionamento, né, numa relação saudável. Então, quando eu percebo que a minha necessidade não nasce do relacionamento por si só, é assim que funciona. Toda pessoa precisa ter sinais, provas de que é amada. Não. E agora eu vou contar para vocês a armadilha por detrás disso. E aí vocês vão entender que, além de corresponder a uma necessidade de cada pessoa a partir das histórias que ela vivenciou, portanto, do tipo de apego que ela tem, nós vamos. Eu vou trazer para vocês aqui a armadilha. Quando eu busco sinais, provas, faço testes, preciso de confirmação sobre o amor do outro, eu acabo buscando uma performance. Eu busco aquilo que ele expressa. E nós vamos nos sustentando a partir de falas que nós vamos ouvindo. Quem ama, cuida. Quem ama, presta atenção. Quem ama, e a gente vai reunindo esse conjunto. Continuar aqui, eu tive que parar o vídeo, mas vou dar sequência agora. Espero que fique tudo certinho aqui. Então, quando eu me apego à performance, se aquela pessoa for boa de performance, tá tudo bem. Mas se aquela pessoa não for, eu vou ficar com dúvida. Mas tem mais coisas a partir dessa questão da performance. Porque eu vou lá e cobro. Quem ama, manda uma mensagem de bom dia. Bom dia, meu amor. Todos os dias. Quem ama faz isso. Porque quando acorda, a primeira coisa que vem à mente é o amor. É a pessoa. Então, se o meu parceiro acorda e não me dá bom dia, não me manda um bom dia, não tem alguma coisa. Eu preciso disso. Aí eu cobro. Aí eu me acordo no outro dia e recebo. Bom dia, meu amor. O alívio. Daqui a alguns minutos. Será que ele me mandou esse bom dia só porque eu pedi? Será que ele não está me aprontando alguma coisa? E para disfarçar, me mandou esse bom dia? Não, porque ele nunca manda o bom dia. E hoje mandou. Deve estar acontecendo alguma coisa. E aí eu vou precisar de um outro sinal. E aí eu vou precisar depois de um outro sinal. E eu vou estar sempre precisando de sinais. Eu vou pedir um sinal, a confirmação, vai vir, vai me trazer um alívio e em seguida eu vou desconfiar e eu vou precisar de um outro sinal. Por quê? Porque a insegurança está dentro de mim. Então, o primeiro ponto da armadilha é a performance do outro, o que ele me entrega, mesmo eu pedindo, não me garante que eu vou ficar mais segura. Já fiz atendimentos em que a pessoa começou um relacionamento e o parceiro era atencioso, envolvia ela, levava ela para tudo que é lugar, apresentou para a família, andava por aí, aí quando passava por alguém, um conhecido chamava, já apresentava a minha namorada.
E ela começou a desconfiar. Não sei, ele é muito aberto, muito disposto, muito bem resolvido. Acho que é muito mentiroso, que está me enganando. Deve ser aqui, ó, treinadinho. Não é o comportamento do outro, é a nossa segurança ou a nossa insegurança interna. Porque a questão é essa. Eu posso pedir, porque eu posso acreditar que o. Bom, mas ele é meu namorado. Ele tem que pensar no meu bem-estar. Ele é meu marido. Ele tem que pensar no meu bem-estar. E se eu me sinto mais segura com as demonstrações, ele tem que demonstrar. A questão nem é essa, a questão é que ele vai demonstrar, mas logo não vai ser suficiente. Vai precisar de uma outra demonstração. Uma outra coisa que a gente precisa entender aqui, além de perceber que todo o meu olhar para o parceiro vai por essa lente do meu trauma. Se eu já fui traída, lá na infância, pelos meus pais, que diziam que iam me levar para passear no final de semana, no final de semana não me levavam, e isso me gerou um sentimento de traição. Eu vi isso como traição, porque ao invés de sair comigo, eles saíram com outra pessoa, saíram só os dois, eu me senti traída, enganada. Eu vou olhar todos os comportamentos do meu parceiro tentando identificar onde está a traição. E aí ele esqueceu de me dizer alguma coisa, eu vou interpretar como traição. Eu não vou olhar e dizer, oh, a pessoa estava cheia de coisa na cabeça e esqueceu. Eu vou. A minha lente de interpretação vai pelo meu trauma, pela minha dor. Então, aquilo que eu estou vendo não é tão real quanto parece. Um outro risco aqui, uma outra cilada que a gente cai, é porque nós temos uma ideia idealizada do que é amor, romance. Os grandes romances, né? A gente vai vendo novelas, vai vendo filmes, e aí vai elencando quais são as declarações, as demonstrações de amor. Eu vejo aquele homem que fez aquilo, eu quero alguém fazendo isso por mim. Então, nós vamos criando uma idealização do que é demonstração de amor. E eu brinco com as minhas clientes, eu digo, o problema é que tu assistiu filmes que o teu parceiro não assistiu. Então, vocês não estão aqui sintonizados na mesma programação. Isso é uma brincadeira, mas é real, é por aí. Se eu vivi numa família em que o amor ele era demonstrado a partir de atos de serviço, cada um faz uma atividade aqui na família, porque nós somos todos da mesma família, nós precisamos colaborar uns com os outros, essa é a tua tarefa, essa é a tua tarefa. Aí, no dia do aniversário, o presente era um ato de serviço. Vamos pensando, tá? A minha ideia sobre amor é essa. A minha mãe amava muito meu pai. E podia estar, assim, ela podia estar doente. Chegava tal horário, ela levantava para fazer o jantar para ele. Aquela criança ligou uma coisa à outra. E ele criou a ideia de que se a parceira o ama, precisa fazer o jantar para ele. Ou outros atos de serviço. É porque ele é machista e quer uma mulher escrava? Tem muita questão atravessada cultural aqui, mas eu estou falando por esse recorte do que eu entendo que é amor. Eu vi aquelas declarações lindas, serenata de amor, e eu sempre sonhei em ter isso, ter essa declaração para mim. O homem que pede a mulher em casamento no jogo de futebol, que eu sempre sonhei em todas as pessoas verem que eu estou sendo amada.
quando a gente se sente humilhada, a gente quer esse reconhecimento. Então, a gente vai idealizando aqui. E quando isso não vem, pode vir de outras várias formas. Eu tenho clientes que já me disseram, olha, meu parceiro não é de andar de mão comigo na rua, parece que tem vergonha de mim. Não tem essa questão mais do afeto, do toque. A gente não anda abraçado. Quando a gente vai num restaurante, ele não tá nem aí o lugar que ele vai sentar, ele senta em qualquer lugar. Se os filhos sentarem e eu tô lá na outra ponta, tá tudo bem. Acho que ele não me ama. E aí a gente precisa entender que as referências de amor do marido são diferentes das referências de amor da esposa. A linguagem de amor de cada um é diferente. Aí fica descompassada. Um precisa de uma coisa, o outro precisa de outra. E aí as brigas é isso. Amor é assim. Se demonstra amor de tal jeito, não. Se demonstra amor de outro jeito. E pior é que, na maioria das vezes, o casal não consegue nem chegar nessa percepção. Se sente não amado e não consegue enxergar que cada um está fazendo uma coisa diferente. A maioria das pessoas, inclusive, não sabem a sua linguagem de amor. Interessante, eu vou fazer um vídeo aqui daqui a um tempo sobre isso. Porque é importante nós sabermos a nossa linguagem. Não existe uma única linguagem de amor. E é isso que a gente precisa entender. Então, quando eu vou lá e olho os sinais do meu parceiro, eu vou eleger algumas que são as que eu reconheço como amor, as que eu vivi como amor. E se na minha relação com a minha família existia ansiedade envolvida, insegurança, se havia negligência, se havia imprevisibilidade, eu aprendi que vincular-se é isso. E eu não vou nem desconfiar que a minha questão ali no relacionamento é essa. Além da idealização, tem os mitos, né? Eu também tenho um vídeo aqui que eu falo sobre os mitos. A questão do trauma, a questão da linguagem. Eu tenho também aqui as cobranças, as comparações, a vergonha. Como que tu aceita? Eu falei muito sobre isso na época de junho, ali, dos Dias dos Namorados, né? Essa comparação entre como que o marido da vizinha demonstra o amor e como que o meu demonstra. A gente vai comparando isso. E daqui a um pouco, o nosso olhar fica, que é a última armadilha que eu vou trazer aqui. Nosso olhar fica tão pesado, tão denso, que eu só enxergo falha. O que falta? O sinal que não veio, a confirmação que não chegou, o teste que deu reprovado. Eu não olho tudo que está indo bem, eu não consigo enxergar isso. Eu não consigo enxergar mais amor, eu só enxergo aqui os sinais de que a relação é possível. E eu acredito que é isso aqui que eu estou buscando. Por isso que é uma armadilha. E como é que eu vou percebendo se eu estou vibrando na ansiedade, se eu tenho um apego ansioso, se eu tenho um apego evitativo ou se eu tenho um apego seguro? Se eu estou agindo na energia da minha criança ferida, o meu apego não é seguro. Porque a criança é dependente nata. A criança está construindo sua segurança. Se eu tenho urgência, se eu tenho pressa, se para mim é tudo ou nada, ou a gente está muito bem ou a gente está muito mal. Se nós temos um conflito, então já vamos terminar o relacionamento, porque um conflito é tudo ou nada. Eu estou na energia da criança.
Se tudo que o outro faz, eu acredito que fala sobre mim, então, se eu estou captando sinais, é aquilo que eu falei. O outro esqueceu de, sei lá, de passar e deixar a chave que ele tinha ficado de fazer, já é um sinal de que ele pode estar com a cabeça em outra pessoa, em outro lugar, que ele não me ama, que eu não sou importante. Tudo que a outra pessoa faz acaba dizendo respeito à própria pessoa. E isso mostra, na terapia sistêmica, a gente fala de diferenciação. A pessoa que, quando criança, não teve os seus limites estabelecidos, ele não construiu a sua identidade diferenciada dos seus pais, dos seus irmãos, era todo mundo, tudo era tudo, não consegue se diferenciar do outro. E para se sentir feliz e realizada, vai precisar sempre da confirmação externa, porque ela nunca vai vir de dentro. Eu só sou importante se o outro diz que eu sou importante. Eu só me sinto merecedora e digna de amor se o outro diz que me ama. Eu preciso daquilo que está lá fora. E aí, como eu mostrei, vai vir, mas sempre vai ser insuficiente. Logo eu vou precisar de novo. E eu vou ficando viciada. Viciada em sinais, viciada em ficar controlando o celular do parceiro, viciada em ficar vendo se ele está online ou não. Eu tenho algumas clientes, quando chegam, né, depois, ainda bem, elas vão se libertando desses hábitos, mas que checam, que me dizem assim, ó, das 2 às 3 da tarde, ele teve online 4 vezes e não me respondeu a minha mensagem. Ele estava trabalhando. Mas isso não passa pela cabeça de quem está olhando pela lente do trauma. Quem já foi traída, quem já foi enganada, quem ali está apegada, quem está com ansiedade insegura, tudo vira um sinal de que ela pode sofrer de novo, mesmo quando não é um sinal. A relação vai ficando tensa e o outro, ele vai se afastando, ou ele vai se anestesiando. Nem dá bola. Não, depois isso passa. Porque aí nós vamos andar no ciclo. Eu, como pessoa, tenho medo de perder. Aí eu me sinto culpada por estar naquela relação, por ter feito aquela escolha errada. Eu me sinto insegura e me culpo porque não escolhi bem o meu parceiro, porque por isso que lá no início a gente quer saber se a pessoa gosta, se não gosta, se vai dar certo. Porque depois eu não quero me sentir culpada pela escolha mal feita. Porque eu não quero ter vergonha diante das pessoas. Como assim? Tu casada com essa pessoa, namorando essa pessoa, tu sofrendo por amor? Eu quero evitar a vergonha. Eu quero evitar a comparação. Então, para fugir disso tudo que vai crescendo, era medo e vai indo, culpa, vergonha. Eu vou me agarrando nisso que parece ser mais objetivo, mais racional. Eu posso medir. Se me deu 3, mandou 3 mensagens, é muito amor. 2 mensagens, ama. Uma mensagem, já, não sei, tem crise aí. Se não mandar mensagem, pronto, não amou. Eu tô brincando com isso, mas eu nem tô rindo. Vocês viram por quê? Porque é sério, para quem tem insegurança, é sério. Eu já vivi isso. Eu já fui aquela que checou quantas vezes o parceiro estava online. Na ideia de me sentir mais segura. E hoje, distanciada, anos depois, o que eu não tinha com tudo isso era segurança. Porque tudo que viesse sempre era um sinal de que eu poderia estar sendo traída novamente, enganada mais uma vez. Mas agora nós vamos olhar aí para o teu campo. Diante de tudo isso que eu trouxe, quando tu busca garantia, quando tu tem pressa, quando é tudo ou nada, quando há uma rigidez, né, nessas regras, é assim que funciona, o que está por detrás? O que está te movendo
a essa necessidade de comprovar o interesse, o amor do outro? Essa é uma pergunta que eu vou fazer aqui para o tarô. E a outra pergunta é como buscar uma estrutura diferente para sair dessa necessidade. E para isso, como aqui, né, é um vídeo aberto, eu vou trazer duas opções e vocês se conectem aqui ao coração, às alianças. Isso exatamente não tem aqui um significado, né? Se conectem aqui com o símbolo que vem, que ressoa mais com vocês, e eu vou trazer, então, as mensagens para cada um. Primeiro aqui, para aliança, tá? Eu vou tirar como eu faço, né? Eu sempre uso vários baralhos para, às vezes, as cartas saem, inclusive, repetidas, e é a questão de energia. Então, aqui primeiro nós vamos ver, né, o que o tarô vai nos revelar sobre o que o tarô tem para nos revelar, porque está por detrás da tua necessidade de controlar o teu parceiro, o cavaleiro de copas. E agora aqui com o outro, né, como o que precisa ser reconhecido, o que precisa ser fortalecido, saltou uma aqui já. 6 de copas. Copas é o naipe das emoções aqui, nós estamos falando de emoções, tá? Então, para quem escolheu aqui a aliança. O cavaleiro de copas, né, o que ele revela aqui? Uma pessoa que busca esse encanto, está sempre em busca dessa idealização, dessa romantização dos relacionamentos. Não consegue aqui enxergar relacionamento diferente do amor. Não consegue fazer essa distinção. Não consegue se distinguir do outro, inclusive. A gente está falando aqui de uma fusão, de uma necessidade de ter a comprovação do amor como a comprovação do próprio valor. Eu só sei que eu tenho valor se alguém demonstrar que me ama. Aqui é alguém que tem dificuldade de lidar com conflitos. Porque todo conflito, nós estamos falando bastante aqui do apego ansioso. O conflito representa uma possibilidade de rejeição muito grande. Se eu não fizer o que esperam de mim, o que vai acontecer? Se eu não for a boazinha ou a salvadora, aqui vai criando situações para mostrar que a outra pessoa está ganhando muito em ter um relacionamento. É o tipo de pessoa aqui que tudo que faz é esperando uma resposta, um sinal, a confirmação do amor. A entrega, mas a entrega ela não é genuína, a entrega não vem do coração de fato, vem do medo. E por isso ela vai sendo medida. Eu dou e eu espero receber. E quando eu não recebo, eu vou lá e cobro, porque eu entreguei. Eu entreguei o meu melhor e entrega muito mesmo. Mas entrega com medo. Entrega e já vai cobrando. Porque acredita que precisa entregar para ser amada. Aqui a pessoa vai se transformando, né, na guerreira, na salvadora, naquela que faz pelos outros, que não se coloca em primeiro lugar. E eu fiz essa reflexão há um tempo, vou repetir, vou trazê-la de novo, vou revisitar ela, porque ela é muito interessante, sobre a boazinha. A boazinha acredita que ela coloca as outras pessoas em primeiro lugar.
que fica bom para todo mundo? Mas, na verdade, ela faz isso como uma estratégia inconsciente, ela não tem, na maioria das vezes, noção disso. É uma estratégia inconsciente de que todas as pessoas gostem dela e coloquem ela em primeiro lugar. Então, quando ela pensa em facilitar a vida de todo mundo, é para ser amada. Então, o interesse dela está em primeiro lugar, ser amada. Entre ser amada e comer pizza no final de semana, ela prefere ser amada. Então, ela deixa que todo mundo escolha o cardápio e ela não come a pizza que ela queria. Porque mais importante é a todos amarem ela, enxergarem ela como uma boa pessoa, quererem ter ela por perto. Para terem ela por perto, ela precisa ser boazinha. Então, ela vai se adaptando. Parece que ela coloca, e numa primeira visão, sim, primeira vista, ela coloca todo mundo em primeiro lugar. Mas porque ela está se protegendo de não ser amada. Então, quando eu, diante da minha insegurança, acho que posso perder o outro, eu vou buscar sinais, eu vou buscar essa confirmação, e para isso eu vou entregar. E eu posso aqui me sobrecarregar. E a outra pessoa pode estar me dando todos os sinais do universo que ela não quer intimidade, ela não quer a relação, mas eu vou insistir, eu vou atrás, eu vou entregar mais um pouco. Às vezes aqui me veio de falar isso, não está diretamente ligado, mas me veio. É a pessoa que termina um relacionamento somente quando ela já tem uma outra pessoa em vista. Ela precisa ter já alguém em vista para poder terminar um relacionamento. E não é porque é uma pessoa que tem o vício de trair, não estou falando de traição. Eu estou falando da pessoa que não se enxerga na sua identidade. Ela não tem fronteiras, ela só se enxerga fundida ao outro, só na fusão. Então, ela tem um medo muito grande de ficar sozinha. Ela aguenta tudo que for na relação. Aquilo que se dizem, não gosto muito, recebe migalhas e aceita migalhas, né? Eu não acredito muito na questão de migalhas aqui, mas fica para um outro momento explicar isso. Só que essa pessoa, ela sabe que precisa e que quer mais e que merece mais, mas ela não se vê sozinha, ela não consegue se ver sozinha. Então, quando ela tem uma outra pessoa em vista, e às vezes nem é para outro relacionamento, às vezes é uma amiga, ela se gruda em outra pessoa e então ela consegue se desfazer ali daquele vínculo que não estava sendo saudável. E o que esta pessoa precisa fortalecer aqui, para onde precisa olhar para conseguir sair dessa fusão, dessa dependência aqui da aprovação do outro, da validação, da presença do outro. Vem um seis de copas que precisa olhar para as questões aqui, né, da infância. Essa carta fala sobre isso, inclusive. Uma pessoa aqui que ficou, talvez, muito tempo na infância sozinha, tendo que dar conta de si, ó, e ficou lá criando, idealizando o amor romântico. Né? Ficou, vai ser assim, eu não vou aceitar isso, eu vou aceitar aquilo. E aí ficou idealizando como seria o amor aqui, como seria o relacionamento. Então, aqui é importante olhar para essa história, né, olhar para a infância, olhar para as relações, olhar para o teu papel nas relações. E aí aqui é preciso fortalecer a autonomia, não como solidão, porque algumas pessoas vão buscar essa autonomia para se isolar, não quero me vincular, mas outras pessoas vão enxergar a autonomia como solidão. E a forma que elas vão ter de não se sentirem sozinhas vai ser servindo os outros, fazendo mais pelos outros, fazendo sempre muito pelos outros. Quando a gente consegue voltar, né, nessas experiências e ir ressignificando e enxergar a pessoa autônoma que vai surgindo e enxergar que isso não nos coloca em vulnerabilidade, numa fragilidade, na insegurança,
Nós conseguimos ir encontrando a estrutura. A gente vai refazendo a nossa própria estrutura. E a gente não precisa, não depende mais que ninguém venha, né, nenhum cavaleiro venha de fora e nos dê essa estrutura. Nós conseguimos encontrar dentro de nós essa estrutura. Que esse é o caminho que nós precisamos trilhar. E quando nós passamos, né, nós vamos desenvolvendo a nossa segurança emocional, que é essa estrutura, o autocontrole, eu vou conhecendo os meus gatilhos, vou encontrando caminhos de me autorregular sem precisar do outro. Eu conto com o outro, eu peço ajuda quando eu preciso, mas eu não dependo para sobreviver do outro. Agora nós vamos para quem escolheu aqui o coração. Nós vamos, e o trem foi, agora o trem vai voltar, vocês vão, não sei se já estão escutando, mas vamos escutar o trem voltando agora. Você sabe que, é um parênteses aqui, logo que eu vim morar aqui nessa casa, quando o trem passava, eu às vezes estava nos meus áudios, eu mando áudios para os clientes, às vezes visualização de cura, às vezes leitura de tarô, às vezes quando é visualização de cura, 20 minutos de áudio, né? Eu levo a pessoa, através de uma meditação, a entrar no inconsciente para fazer o processo de cura a nível de inconsciente. Então, os áudios são longos. E aí, às vezes, eu estava lá, quase finalizando, passava o trem. Aí eu deletava o áudio e começava tudo de novo. Aí eu comprei um microfone, né? Ele está descarregado, por isso que eu não estou usando ele hoje. E comprei um microfone para fazer os áudios, mas igual ficava. E aí eu dizia para as pessoas, desculpa, não, fico bem no finalzinho, aí eu não quis gravar para não sair da energia. E aí as pessoas me diziam assim, eu não escutei, só escutei porque tu disse. E eu comecei a perceber que isso estava muito mais no lugar do meu medo de ser a temperança aqui. O meu medo de ser rejeitada pelas pessoas, de ser criticada, julgada pelas pessoas, do que propriamente aquilo. Agora, o som tá alto agora, né? Mas eu jamais faria isso aqui. E sabe de que lugar vem isso que eu estou fazendo agora? Vem de um lugar da segurança. Vem de um lugar que eu sei o que eu estou entregando. E eu sei o quanto muitas pessoas vão sendo ajudadas pelo que eu entrego. E isso passa a ser maior, o que eu entrego passa a ser maior do que o trem que passou aqui. E ele não me gera insegurança do que vão pensar de mim. Como que a Rogéria não cuidou o horário? O trem não tem horário, ele passa aleatoriamente. Como que a Rogéria não parou? O vídeo gravou tudo de novo. Antes eu ficaria preocupada com isso. Agora isso não me desestabiliza. E eu trouxe isso porque tem a ver com segurança. E a segurança vem do valor que eu dou para aquilo que eu entrego. Isso que eu estou entregando tem um valor muito maior do que o treino. E no relacionamento é isso. Quando eu valorizo o que eu entrego, o que vai acontecer do lado de lá vai talvez me magoar. Eu não gosto. Não vou dizer para você que estou tri feliz que o trem passou. Não. Mas isso não tira o meu chão. E é isso, a gente vai sofrer, a gente vai ficar chateada, às vezes a gente vai chorar, mas a gente não vai ter uma sensação de que o mundo acabou, porque eu estou segura. E é isso que a gente precisa entender, porque às vezes a gente acha que a segurança vem de um lugar de que eu não vou sentir, não vai doer. Vai doer sim, mas é muito diferente. Então vamos lá agora. Conexão aqui com o coração e vamos ver o que está por detrás. Já saltou uma aqui, mas eu vou tirar outra. O que está por detrás aqui da tua necessidade de ter essas provas, né? De buscar os sinais, Vamos ver aqui o que eu vou tirar uma carta. Já saltou uma, tá virada para baixo, ainda não vi. Um 7 de ouros e um 7 de espadas. Aqui está muito ligada
Eu não tirei a outra ainda, né? Agora depois eu tiro. Já me veio aqui. Está muito ligado aqui o sentimento de a lealdade familiar. Relacionamento é sofrimento. A minha mãe sofria, ou o meu pai sofria. As mulheres da família sofriam. Relacionamento é difícil. Relacionamento a gente fica lá esperando para receber o que nunca vem. Aqui, filhas de mães que foram abandonadas, né, pelos seus parceiros, que se sentiam sozinha, tendo que dar conta dos filhos, dar conta do trabalho, às vezes não abandonado, mas às vezes o parceiro trabalhando longe, ou então trabalhando muito, ou então por outras questões, mas aqui esse distanciamento e essas mulheres acabavam duvidando do seu poder, duvidando da sua capacidade, duvidando do próprio valor que tinha. E as filhas ou receberam explicitamente essa herança, não dependa de homem, é perigoso, não dá para confiar em homem. E aí nós vamos ouvindo e vamos, então tá bem, mas eu quero um relacionamento e agora eu vou fazer diferente. Eu vou ter um relacionamento, mas eu não vou ser como minha mãe que ficava lá, sentada, trabalhando sozinha, esperando o meu pai chegar. Não, vou ficar na cola do meu parceiro. Às vezes histórias, inclusive, de a mãe que foi traída realmente. Não, agora eu não vou passar por isso. Então, eu estou ali controlando. Eu vou fazer diferente. A minha mãe não cuidava. Tanto vai aqui para o lugar de eu criticar minha mãe achando que ela deveria fazer algo. Minha mãe não tinha atitude. Eu tenho muitas clientes que me contam que elas, quando ficaram um pouquinho maiores, elas mandaram os pais embora de casa por conta das traições. A mãe não fazia, não fez. Elas fizeram pela mãe. E aí vocês não têm ideia do nó que é isso, mas a gente vai resolvendo em terapia. Mas aqui vem, é isso que está por detrás. É a necessidade aqui de não seguir a mesma dor da mãe, das mulheres da família. Vem de um medo de passar pelo mesmo sofrimento. Lembra que eu falei, tem o eu, tem a família, tem a sociedade, os sistemas, né? Aqui está muito no sistema. Eu já vi mulheres sofrendo, eu sei que homem é assim, que não dá para confiar. Então, eu preciso estar atenta. Já foi traída? Não, eu não. Mas eu vivenciei essa situação. Então, o trauma da traição, a ferida da traição, não necessariamente vai vir de uma traição extraconjugal, nem necessariamente vai vir dessa relação lá com os pais. Às vezes é como eu disse, o pai ficou de passear e não fez alguma coisa nesse sentido. E isso acaba fazendo com que essa ferida guie a vida das pessoas. E o que nós precisamos aqui revelar, trabalhar, fortalecer? Vem um 4 de copas. O medo aqui é essa projeção que parte das experiências do passado, que nos leva para essa generalização. É assim que vai funcionar. Homem não presta. Homem trai. Homem não dá para confiar. Homem evita relacionamento. Então eu já começo um relacionamento, eu entro no meu relacionamento e eu não consigo esperar as coisas acontecerem. Eu já quero ter certezas. Eu já quero sinais. Eu já quero saber se aquela pessoa está disposta. Eu conheci ela no primeiro dia, eu já quero saber se ela quer ter filhos ou não. Eu já quero saber se ela tem sonhos para o futuro. Eu já vi uma lista de perguntas que são importantes de fazer no primeiro encontro. No primeiro encontro, é importante sentir aquele momento. E tem coisas que a gente não vai perguntando, elas vão acontecendo.
Mas quando a pessoa está na ansiedade, no medo de sofrer lá na frente, ela vai ficar se antecipando, vai ficar fazendo o checklist, as perguntas, tudo porque ela tem medo do que vem pela frente. Ela tem medo de não dar conta. E se eu não pergunto sobre ter filhos, e daqui um tempo eu quero ser mãe, aí eu falo sobre isso e outra pessoa diz que não quer. Então eu já tenho que me certificar antes. Isso está muito aqui. Hoje pela manhã eu até fiz um atendimento e nós falamos sobre essa questão. Hoje eu me pergunto como que eu não vi lá atrás que essa pessoa era assim. Porque lá atrás, esta pessoa talvez nem era assim, poderia ser um pouco diferente, mas tu não era quem tu é hoje. Para a pessoa que tu era lá atrás, essa pessoa colou. A pessoa era perfeita. Acontece que nós vamos passando pela vida, vamos crescendo, vamos evoluindo, e daqui a um pouco aquela pessoa já não é mais aquela que vai corresponder. A atração vai terminando, e às vezes não é porque o outro fica me magoando, porque o outro. Eu vou crescendo e evoluindo. Porque às vezes o outro está me magoando e eu continuo lá, desde o namoro. Então, às vezes não é isso. Tem a ver exatamente com essa previsibilidade. É isso, é essa palavra. Aqui é preciso fortalecer o poder de resolver, decidir a qualquer tempo. Eu posso começar esse relacionamento, se for aqui um começo, eu posso começar. E no momento que eu perceber que essa pessoa não é, se por um acaso não for quem eu imagino que ela seja, pronto. Eu decido não continuar o relacionamento. Eu posso decidir seguir o meu relacionamento e investir nele. E se eu ver que as coisas voltaram a acontecer, eu tomo a minha decisão. Eu não preciso de previsibilidade com rigidez. Eu não preciso medir tudo com medo do que vem pela frente. Porque senão eu vou para aquele lugar, essa carta fala disso. Eu vou para aquele lugar que eu só consigo olhar as coisas negativas, eu não consigo enxergar as coisas positivas. Eu fico com medo do que vem pela frente. Fico preocupada, fico me preocupando e vou precisando ter garantias. Então, quando eu fortaleço essa consciência de que a qualquer tempo eu escolho, a qualquer tempo eu resolvo, porque agora eu não sou mais criança. A criança ela fica à mercê, né, dos seus cuidadores, mas a adulta não. Para isso, nós precisamos dos relacionamentos sair da energia da criança e ir para a energia da adulta. Quando nós estamos na energia da adulta, a gente vai e começa a experimentar a relação. Porque sabe que quando ela não fica boa, a gente pode ir embora. Mas eu tenho medo de sofrer, medo de me apegar. Quando eu estou segura de mim, eu posso amar, mas eu enxergo que a relação não tem como se sustentar. E então eu decido me preservar e preservar o outro também. E decido que o melhor é cada um ir, né, viver a sua vida. Porque eu tenho segurança. Eu desejo que a minha fala de hoje tenha trazido questões, plantado sementinhas, que vocês consigam se perguntar, se questionar e consigam encontrar um ponto de segurança aqui. Sobretudo percebendo que a busca por esses sinais, por essa medida, só alimenta ainda mais a nossa insegurança. E quanto mais nós ouvirmos mensagens, reflexões, como essa aqui que eu trouxe hoje e outras tantas que tem por aí, mas nós vamos sustentando
a nossa base de referência. O que é isso? Nós viemos de um sistema que tinha os seus códigos, nós estamos construindo, eu trouxe isso hoje, né? A gente vai construindo o que é amor, o que é relacionamento, a partir do sistema familiar. Para mudar, nós precisamos alterar, transformar algumas dessas bases, porque elas satisfaziam aquele sistema, aquelas dinâmicas, aquelas dores. Se eu quero mudar o padrão do meu relacionamento, se eu não quero mais ser ansiosa, se eu não quero mais evitar relacionamentos por medo de perder, eu preciso então rever essas bases. Esse entendimento sobre amor, sobre relacionamento, sobre vínculos, sobre o medo, sobre o que é perder, o que é dar certo, o que não é dar certo no relacionamento. E de onde eu tiro as novas bases? Porque a minha referência é com quem eu convivi, são as minhas experiências até então. De onde eu tiro essas novas bases? E aí aqui é importantíssimo eu estar em espaços, novos espaços, para criar novas referências. Estar em roda, estar em comunidade. E é por isso que eu gosto tanto de comunidade. É por isso que, para mim, é um caminho de cura fundamental. Eu tenho os atendimentos individuais, né, os acompanhamentos da tenda de cura, né, que são sequências terapêuticas. Tenho clientes há 3 anos sendo acompanhados. Eu aposto muito nesse olhar individual, nesse olhar de processo, personalizado, não tem nada a priori, a gente vai construindo com as terapias energéticas, espirituais, com o tarô, por vezes, com o diálogo sistêmico. Eu acredito nesse processo, mas esse processo, ele precisa dessa base de referência. Eu preciso, no meu cotidiano, diariamente, estar me nutrindo de reflexões numa outra faixa de vibração que não aquela que eu estou vibrando todos os dias. E aí eu olho a novela e tá lá, traição. Aí eu falo com uma amiga, ela me conta uma história de traição. Aí eu vejo outra amiga, ela pergunta, e aí, amiga, já te recuperou da traição? E aí na minha cabeça, traição, traição, traição. Então eu preciso ir entender a traição de outro jeito. E onde eu vou entender isso? Nas comunidades. Por isso, eu já deixo aqui de antemão um convite para que tu venhas fazer parte da comunidade Entre Nós. Eu estou estruturando, ainda não fiz o lançamento, mas eu já adianto que eu vou fazer um lançamento especial para quem faz parte já das comunidades que eu tenho. Dona de Si, quem faz da jornada Reconexão Amor, as minhas clientes vão ter, os meus seguidores, né, que me acompanham, vão ter uma oferta super especial para ser membro fundador. Logo, logo eu vou contar quais são as vantagens aqui para um membro fundador, mas já fica aqui antenada, já entra no grupo, né? Já vai, e se não me segue ainda nas redes sociais, né, no Instagram, me segue, eu vou deixar os links aqui, me acompanha aqui no canal também, porque criar, né, essa base, essa estrutura diariamente, semanalmente, mensalmente, já dando spoiler aqui, lá na comunidade vai ter conteúdo diário, semanal e conteúdo mensal. Né? Nós vamos das reflexões mais em doses homeopáticas até reflexões mais profundas e momentos de encontro e de troca. Então, já fica aí, já começa a te antenar para não perder essa grande oportunidade. E eu agradeço muito vocês terem estado até aqui comigo, até esse momento, e desejo que muitos insights venham. E compartilhem comigo, me contem os insights, eu gosto muito de saber, gosto muito de ouvir as histórias, e essas histórias é que me ajudam a trazer novos conteúdos. Porque a minha ideia aqui é trazer conteúdos que façam realmente a diferença na vida de vocês. Não é um conteúdo para aparecer por aqui. É um conteúdo essa questão, por exemplo, que eu trouxe hoje, ela nasceu do grupo. É uma questão que eu não criei aleatória, ela veio né, do próprio grupo. Então, aproveitem essa oportunidade, compartilhem e, de repente, né, num próximo vídeo, eu gravo a tua questão e te ajudo a entender
de forma mais profunda as tuas dinâmicas, as dificuldades e te ajudam, então, a sair dos nós para criar esses laços saudáveis nos relacionamentos.